Nós falávamos aqui sobre essas eleições exaustivas, né? Cuja disputa começou há 2 anos e num momento delicado, difícil, trágico para todo mundo, mas já havia o pontapé inicial dessa disputa que agora chega aí a ser um momento culminante, talvez com um turno, talvez com 2 turnos. E além disso, nós temos acompanhado de resto alguns sinais do que vem pela frente, né, daquilo que o próximo governo vai enfrentar. Hoje, por exemplo, o dólar se aproximando ali de 5,40 em razão de riscos que assustam o investidor, em razão dos juros mais altos nos Estados Unidos. E por isso que muitas vezes há um festival de chutes a respeito da inflação que virá, a respeito do endividamento, da capacidade de investimento, de quanto dinheiro entrará para a atividade produtiva. E esse dinheiro é fundamental. O Brasil precisa desesperadamente de investimento produtivo. Essa é a questão chave dos nossos problemas socioeconômicos. Além, claro, da necessidade da ruptura com essa história acumulada de desigualdade, né? Que cada vez é maior, cada vez cresce mais. E ainda temos de conviver com problemas institucionais muito sérios. É cada vez maior, já falamos isso aqui, infelizmente é necessário repetir, é cada vez maior não apenas o poder do Supremo Tribunal Federal, mas o sentimento dos ministros de que esse poder, de fato, é muito grande. Alguns parecem acreditar que é ilimitado. Mas há também momentos para filistinismo puro dentro do Supremo Tribunal Federal, mas também para ações acertadas. Já podemos adiantar que, pelo menos na nossa opinião, o André Mendonça acertou em cheio quando removeu a censura ao UOL e garantiu que o portal continue divulgando notícias relacionadas àquela história das negociações imobiliárias, da família do Bolsonaro. E é claro, é óbvio que se alguém se sente atingido numa ação que caracteriza calúnia, injúria, difamação, tá aí o judiciário. Bata as portas do judiciário e mova uma ação contra alguém por calúnia, por difamação, por injúria, pelos 3, por atentado contra a honra. E até, dado ser um período eleitoral, o próprio partido do Bolsonaro pode entrar com uma ação dizendo que há uma notícia falsa circulando e que, portanto, ela pode ter impacto eleitoral e pedindo ressarcimento, pedindo direito à ampla resposta. Mas censura? E, de certa forma, desembargadores, juízes de primeira instância, toda a rede do judiciário se sente muitíssima autorizada pelo próprio Alexandre de Moraes a ver na censura algo banal, instrumento do dia a dia, corriqueiro. Quando a Constituição, quase às lágrimas, estabelece que a censura é inaceitável na sociedade democrática no Brasil. Inaugurada em termos de base constitucional em 88. A redemocratização se dá 3 anos antes, mas em 88 você passa a ter a base constitucional para o funcionamento da democracia. E quem viveu aqueles tempos sabe que havia ali um drama genuíno
quando o legislador, né, essa forma da figura coletiva dos que fizeram a Assembleia Nacional Constituinte, mas quando o legislador, de maneira dramática, se volta contra a censura. Porque ali era uma geração que conviveu com a censura. Censura prévia, censura posterior, crivos para o sujeito publicar uma música, um livro, um cartaz anunciando um festival, cartaz. O sujeito tinha de ter autorização para saber se aquele cartaz não continha ali uma mensagem subversiva. Esse ambiente de opressão diário, permanente, estava ali ainda na alma, né, e no corpo de muita gente que, de maneira dramática, incisiva, usou o texto constitucional para declarar o repúdio à censura. E tanto tempo depois, em nome da mesma Constituição, pipocam censores para tudo quanto é lado. Para tudo quanto é lado. Então, eu até vi há pouco mais de uma centena de delegados aposentados da Polícia Federal acusando formalmente Alexandre de Moraes de abuso de autoridade, naquele caso lá dos empresários e tal, nesse inquérito do Vale Tudo, do Cabe Tudo, o grande liquidificador montado e ligado no Supremo Tribunal Federal. Tudo pode ser jogado ali dentro e ser liquidificado naquele inquérito. Coisas que não têm qualquer relação entre si, mas cabem ali. E aí não interessa se alguém cujo foro é no Supremo ou se alguém que não tem nada a ver com o Supremo, não tem cargo público, ou se tem cargo público, é um cargo público que não dá acesso ao Supremo como foro único. Pode chegar lá por outras questões recursais, mas não como foro único. Não interessa. Joguemos tudo no grande liquidificador do Alexandre de Moraes. E ali, ele passou completamente a linha, atravessou todos os rubicões possíveis e tanto que depois teve de, um tanto quanto em silêncio, né? De maneira constrangida, mas teve de retroceder em decisões tomadas. Porque ali dentro mesmo do Supremo, provavelmente colegas diziam, aí essa linha adotada vai trazer problemas. E geralmente é o que resta. É que chegue lá um ministro mais velho ou alguém que está olhando à distância, com perspicácia, percebendo onde vai dar isso e dizendo: altere a rota. Altere a rota porque você avançou linhas. O sujeito sai bloqueando contas bancárias. Estabelecendo censura prévia. Publicou isso, não pode publicar mais nada. Isso é censura prévia. Você não está nem censurando, e não deveria, censurando algo que foi publicado. Você está censurando o que seria eventualmente publicado. É a censura prévia. Essa é, então, vista como abominável no texto constitucional, cujo guardião é o Supremo. O que fizeram com o Partido da Causa Operária, também vítima de censura prévia, não foi só, e já estava errado, a censura ao que se publicou, mas a censura prévia. Vocês estão condenados ao silêncio.
Não podem falar, não podem gravar, nada de TV, nada de Twitter, nada de Instagram, nada de YouTube, nada de porcaria nenhuma. Fiquem em silêncio. Isso é censura prévia. E não é nem pena, porque não há condenação. É uma ação preventiva. Não pode haver pena sem que haja julgamento e condenação. Fizeram isso com o Partido da Causa Operária. Alexandre de Moraes fez isso. E, em meio a tudo isso, parece que muita gente se sente autorizada a censurar. Não fecharam a televisão lá no Piauí. E aquele negócio. Falou mentira. Processa. Injuriou, caluniou, difamou. Processa. São crimes com penas correspondentes estabelecidas no Código Penal. Não há segredo nisso. A internet, com todas as suas peculiaridades, né? Fenômeno único na comunicação, ela não muda esse princípio. Calúnia, difamação, injúria, pode ser na página de um velho jornal, pode ser na internet, pode ser na televisão, no rádio, pode ser numa reunião, pode ser numa palestra. Injuriou, difamou, caluniou, está sujeito às penas que a lei estabelece. Façam isso. Candidatos, façam isso. Um juiz do Supremo é também um cidadão. Se ele se sente difamado, caluniado, processe. O Alexandre de Moraes fez isso lá atrás. Processou. Não ele como juiz. Ele entrou na justiça. Ele entrou na justiça como um cidadão. Normal. É isso, esse é o caminho. Mas agir como vítima, delegado, promotor e juiz, tudo num só, não dá. Porque isso fere o sistema processual estabelecido, que obviamente abomina que alguém exerça duas dessas funções, que dirá todas. O sujeito não pode ser a vítima, o investigador, o promotor e o juiz. Além dos problemas todos na origem do inquérito, já falamos disso aqui e falaremos outras vezes, enquanto durar isso. Mas, vê essa história, o UOL publicou reportagem sobre a compra de imóveis da família de Bolsonaro. E aí, o que aconteceu? O desembargador Demétrios Gomes Cavalcante, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, censurou as reportagens. Censurou. O negócio não foi assim, ó. Tem ali uma reportagem que contém calúnia, ou difamação, ou injúria, ou tudo isso. E mais, com efeito na disputa eleitoral. Houve uma ação, o juiz pode aceitar, pode não aceitar. Aceitando, opa! Mas censurar, além da burrice, que sabemos bem acompanha a ideia de censura. Que burrice é essa? Quem viveu no Brasil há 50 anos sabe bem que a censura era um estímulo para que as pessoas, quando sabiam que algo foi censurado, tentassem conhecer aquela obra. Desde música. Tinha uma música, uma coisa, hoje seria considerado música da historinha da Branca de Neve, né? Tinha uma música em francês que foi censurada. Ela tinha ali alguma ousadia, né, nos vocais, né? E a molecada saiu procurando
o compacto, né? O sujeito que tinha aquele compacto lá, ele fazia uma reunião para as pessoas ouvirem aquela bobagem. Música. Quanta gente, de repente, tinha o prazer, né? Que parecia ter a forma de desafio ao ouvir Geraldo Vandré. E não precisava ser, para não dizer que não falei das flores, né? Chegou a ser censurada. Qualquer música do Vandré, podia ser o Vandré falando sobre a amada. O sujeito se sentia desafiando a opressão, a repressão, a ditadura, só de estar ouvindo o Vandré. A censura tem esse efeito. Ela é burra. Aquela primeira página do Jornal da Tarde com receitas, ou do Estadão com Camões, né, trechos longos dos Lusíadas, e rapidamente os leitores entenderam que quando havia no JT uma receita na primeira página, o que está fazendo aqui, ou trecho dos Lusíadas, um texto de Camões na primeira página do Estadão, o que está fazendo aqui, rapidamente os eleitores entenderam que ali deveria estar uma reportagem, um texto censurado, uma reportagem censurada. Alguém estava lá na redação e disse, não pode. Não foi censura ao que foi publicado, censura prévia, não pode. Isso aqui não pode ser publicado. Quando as pessoas entenderam o que era aquilo, o sujeito olhava ali, via Camões, ele já imaginava o que estaria ali, né? Que reportagem seria? Que denúncia havia ali? Então a censura é burra. E claro, a decisão de censurar a reportagem do UOL reaqueceu o assunto. Compra de imóveis pela família Bolsonaro. Lógico. E aí o assunto foi parar no Supremo, o UOL recorreu, e o sorteado foi André Mendonça. E aí veio, claro, a especulação irresponsável, né? Ah, André Mendonça? Bolsonaro colocou ele lá, que indicou, o Senado aprovou. Lógico que ele vai manter a censura. Lógico que vai. Mendonça disse que no Estado democrático de direito deve ser assegurado aos brasileiros de todos os espectros político e ideológicos o amplo exercício da liberdade de expressão. É claro que aqui há os limites que a própria Constituição estabelece, né? Por exemplo, alguém não pode defender a ideologia nazista. E muita gente pergunta, por quê? Por que essa diferença? Por que o nazismo tem essa atenção negativa especial? Porque ele se baseia na ideia, ele tem como um dos fundamentos a morte, o extermínio, a escravização. Ele não usa a morte como instrumento de poder, ele usa o poder para servir à morte. Essa é a ideia da Constituição. Então há os limites. Mas, ao mesmo tempo, aqui Mendonça dá um recado. Todos os espectros políticos e ideológicos. Não pode sair censurando só porque é pró-Bolsonaro. Se for pró-Lula, tudo bem. Não pode sair censurando só porque é pró-Lula. Se for pró-Bolsonaro, tudo bem. Não pode. Aquela venda nos olhos é essencial. O judiciário, que se arvora a chamar-se de justiça, né? São coisas distintas. Justiça é um conceito, mas o judiciário não pode diferenciar, discernir quem será objeto da sua decisão, quem será beneficiado, quem será contrariado.
não está vendo. Só tem a espada da lei. Não importa quem será beneficiado, quem será contrariado. Quando a justiça não segue esse princípio básico, elementar, primordial, não há justiça. Passa a ser uma ação política de um poder da República, no caso o judiciário. Uma ação meramente política e terrível, porque este poder tem no Supremo a palavra final sobre o que é, o que não é, o que é constitucional, o que não é constitucional, porque é o guardião da carta que se sobrepõe a todas as leis e a todas as decisões do poder público. Ele fala que o cerceamento da liberdade de expressão sob a modalidade de censura a qualquer pretexto, ou por melhores que sejam as intenções, não encontra guarida na Constituição. Perfeito. Não há amparo constitucional para censura, a não ser aquilo que a própria Constituição determina. Mas a saída não é censurar publicações, é punir quem comete crime, quem mente, quem dá falso testemunho, quem, num texto, pratica calúnia, difamação, injúria, mentira. Já há punição para isso. Então, ele foi perfeito. Ele falou, não vai censurar, não pode censurar, porque a Constituição não permite, não sou eu. Não é o André Mendonça, não é o Alexandre de Moraes, não é a Carmen, é a Constituição que determina, não pode. Mas falávamos também, para encerrarmos aqui, sobre no meio desse processo cansativo, exaustivo, né, que tem sido essa disputa eleitoral, ainda termos de conviver com essas crises institucionais, com linhas que são ultrapassadas e tal. Foi uma luta brava, né? E a Constituição tem muitos defeitos, é longa demais, tem subjetivismos em demasia, isso acaba permitindo interpretações criativas e tal, mas há limite. É a carta que está aí. E provavelmente, se forem fazer outra, vão fazer uma muito pior. Ela tem muitos defeitos, mas tem a qualidade de atentar para a liberdade. Não contra, para. De olhar para a liberdade como valor imprescindível. Embora, repito, tenha muitos problemas no texto. Muitos, sérios, hein? Sérios. Há devaneios, há utopias. Mas só de ela acariciar o conceito de liberdade, ela deve ser defendida. E principalmente pela instituição que tem a função de defendê-la. Função primordial, existe para isso. A principal corte. Mas, no meio de tudo isso, vem também o filistinismo, né? A ministra Carmen Lúcia, na semana passada, fez um apelo pela classe artística. Já é um negócio que existe, classe artística, né? Existem artistas, né? Após uma série de votações sobre propagandas irregulares, desinformação, mentiras e tal, ela usou o plenário para pedir que os artistas sejam respeitados em meu período eleitoral. E aí soltou a pérola, a arte é a salvação da humanidade. Não é, ministra. Não é. Aliás, já houve muita arte a serviço do stalinismo, do nazismo, do fascismo, de ditaduras sanguinárias. A arte não é porcaria, não. Coisa esteticamente de qualidade. Mas a serviço do cárcere, da tortura, da prisão, da morte. A arte
Hitler usou a arte, usou o cinema. E com gente de qualidade fazendo o filme. A serviço de um regime canalha, criminoso, assassino, abjeto. Mas era arte. Gênios colocaram sua arte a serviço de Stalin, a serviço dos massacres de Roma, feitos por Roma, na Ásia, na Europa Oriental. A arte não é salvadora da humanidade. A salvação da humanidade é Cristo, não a arte. A arte, por melhor que seja, ela é a arte. Deve ser avaliada como tal. É boa, é ruim. O Drummond dizia que queriam que ele fizesse poesia engajada. Ele falou, não, estou saindo do partido. Minha poesia não tem nada a ver com a minha posição política. Minha posição política está aqui. A minha arte é outra coisa. Eu não vou colocar a minha arte a serviço de ideologia, de partido, nem mesmo das minhas ideias. Não é? E ela enfatizou que a democracia é incompatível com a violência. Claro, isso é outra coisa. Mas diz que a arte brasileira é reconhecida e não pode, por causa de um período eleitoral, ser cerceada em sua liberdade de expressão. Desculpe, ministra, ainda que ela não fosse reconhecida, ainda que ela fosse muito ruim, e parte dela é muito ruim, não é nem arte, é pseudo-arte, mas há também arte de muitíssima qualidade. Então, ainda que fosse uma porcaria, não pode ser cerceada em sua liberdade. E não é o artista, é qualquer um, ministra. O pedreiro, o garçom, o taxista, o banqueiro, o bancário, o desempregado, todos devem ter sua liberdade respeitada. Inclusive, óbvio, a liberdade de se expressar a respeito de questões políticas. E é inconcebível que alguém queira calar alguém, usando de violência, ou usando de poder, ou usando da condição de patrão, ou usando da condição de autoridade pública. Ninguém pode calar o outro quando o outro se manifesta politicamente. E, obviamente, a violência é caso de cadeia, simples. Então, não entendi essa história de, não, temos de defender a nossa classe artística, a nossa arte é reconhecida. Mas que não fosse, e não interessa se é artista, se não é artista. É o conceito, a liberdade de expressão é que tem de ser defendida contra a violência e contra qualquer tipo de opressão, ainda que não fisicamente violenta, mas moralmente violenta. E aí o Alexandre de Moraes concordou e completou, a lá Moraes, né? O desrespeito aos artistas, à opinião, é um desrespeito ao patrimônio cultural histórico do país. Esse desrespeito não será tolerado pela Justiça Eleitoral. Meu Deus do céu! Não interessa se é o patrimônio cultural histórico. Qualquer pessoa tem de ter a sua opinião. Se ela não é uma opinião criminosa, é apenas uma opinião política, um apoio. Tem de ter a sua opinião respeitada. O Chico Buarque tem de ter a sua opinião respeitada e protegida de qualquer ataque físico, moral. Mas, já que falamos do Chico, o Pedro Pedreiro também tem de ter a sua liberdade respeitada e protegida pelas autoridades. Protegida de qualquer violência e protegida de qualquer ataque físico ou moral. E protegida, inclusive, dos ataques das autoridades. Esse é um direito de todos, não é da classe artística. É de todos. E aí ele vem, não será tolerado pela Justiça Eleitoral. Mas ele precisa explicar o que é. Se alguém criticar a opinião do artista, não pode? Pode. Porque aí são duas opiniões, uma crítica a outra. Uma se opõe à outra, é normal, isso é democracia. Mas esses aqui não podem ser criticados, isso é ridículo. Mas também, é óbvio, não podem ser atacados. Que cada um manifeste a sua opinião. Essa idiotização destes tempos é mãe dessa violência toda.
Se alguém discorda de mim, tem de ser calado. Isso é que é intolerável. E é isso que a justiça deve combater. Ronald.